Então, no de hoje, eu vou explicar bem mais a fundo o que é cada uma dessas coisas. Então, o que é extinção? É qual ou ser vivo, né? Qualquer ser vivo, pode ser bactéria, que a gente vê, pode ser fungo, pode ser protozoário, pode ser planta, qualquer ser vivo. Ele não existe mais na natureza. Isso, então, que ele está em extinção, ou ele está em extinção, ou está extinto, ok? Então, beleza. Extinção em biologia e ecologia é total desaparecimento de espécies ou grupo de esteja. Sumiu, mas morreu todos. Eles não conseguiram reproduzir ciente para nova espécie, ok? O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. Ou, sei lá, o macho morrer em fêmea. Então não tem mais nenhum exemplar macho. Então, como que vai reproduzir? Como que esse animal vai continuar a existir? Vai perpetuar, né? Vai continuar a espécie. Em espécies com reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução tem gametas feminina e masculina, ou seja, que há uma tipação ali, né, entre fêmea e macho. Extinção de uma espécie é geralmente inevitável quando há apenas um indivíduo da espécie restante, ou quando só tem, por exemplo, do mesmo sexo, né, ou só fêmea, ou só macho, o que for, ok? E um animal extinto? A primeira coisa que vem, se eu falo um animal, é os dinossauros. Provavelmente na cabeça de vocês vem dinossauro, né? Então, dinossauro foi Olá, extinto Alcele. há Eu, milhões de anos. A maioria dos dinossauros foi extinta. Oi? Eu acho que foi o Wilson. olá, Oi, Alcele. Pedro. Esse dia eu ouvi tá no jornal. Eu ouvi falar que uma cobra criou sem um macho no zoológico. Ah, nossa, boa. Isso acontece de vez em quando com alguns indivíduos. Geralmente répteis e anfíbios, e alguns insetos também, chamado de patergenia, alguma coisa assim o nome. Que é quando o indivíduo, ele, geralmente a fêmea, tá? É porque a fêmea, ela reproduz sozinha. Isso é muito raro, mas às vezes acontece com répteis e anfíbios e alguns insetos. Pessoal, vocês já viram Jurassic Park? Alguém já viu a história do Jurassic Park? Acontece no filme. Eu nunca, tá, Já, gente? Eu acho eu que eu já. vi quando era criança, nem lembro mais o primeiro. Eu vi mais ou menos. Mas eu Eu, sei como que é a história do Jurassic Park. Já viu? Ótimo. Então qualquer coisa vocês até me ajudam mais, porque eu só conheço a história, eu nunca vi o filme. Uma vergonha, né? Mas nunca vi. Mas o que acontece na história do Jurassic Park? O pessoal, os cientistas, encontra uma mosca, um mosquito, sei lá, acho que é um mosquito, um fóssil desse mosquito. E dentro desse fóssil, ele foi completamente. O que acontece? A seiva da árvore, ela. Às vezes ela sai e às vezes o inseto pode ficar preso ali dentro dessa seiva e morrer, porque ele não consegue sair dali, né? E ele ser totalmente coberto pela seiva daquela planta. Então, o aconteceu? Os cientistas acharam um mosquito dentro dessa seiva, chamando amba, e pegaram o mosquito e o DNA dele lá, o que foi, e perceberam que ele tinha sangue de algum animal dentro dele. E esse sangue era o sangue de um dinossauro. Então, o que eles fizeram? Pegaram o sangue do dinossauro. E, gente, isso não é possível, tá, gente? Porque o sangue não consegue, depois que tá o fósforo, o animal já morreu,
O sangue ele não consegue ser retirado dessa forma, tá? É apenas uma ficção científica, é um caso aí que não é possível. Mas a história é muito bem bolada, gente. Então, o que que aconteceu? Eles pegaram o sangue, né, desse animal e com o sangue dentro desse mosquitinho que tinha o sangue de um réptil, de um dinossauro, porque o mosquito ele chupa sangue, né? Então, eles pegaram e conseguiram reproduzir em laboratório esse animal. Ou seja, ele criou em laboratório através de um DNA, né, do animal em laboratório. E assim nasceu os dinossauros do Jurassic Park. Só que o que aconteceu? Eles fizeram apenas fêmeas. Para quê? Para eles não se reproduzirem, né? Se eles não vão reproduzir, né, só fêmea, então não reproduz. Então, achei, tipo assim, ideia legal, né? Conseguiu reproduzir o animal, ele tá lá para ser exposto, só que apenas fêmeas para não existir reprodução e aquilo alastrar. O que aconteceu? Uma fêmea reproduziu sozinha, que é uma característica que acontece em alguns répteis e alguns anfíbios e alguns insetos. Às vezes a fêmea se reproduz sozinha. Tem um lagarto que ele se reproduz completamente sozinho, só existe fêmea na espécie. Se não me engano, ele é de algum deserto na África. Tem esse lagarto. E às vezes pode acontecer também do indivíduo ele se transformar em macho e começar a reproduzir. Porque aí vai ser um macho e todas as outras fêmeas, né? Isso acontece também. Então, isso aconteceu no Jurassic Park. E aqueles animais começaram a reproduzir descontroladamente, e foi onde aconteceu toda a história do filme. Lembrando que é uma ficção científica, ok? E, sim, Pedro, é possível morrer. É raro? É, mas às vezes acontece, ok? Então, o animal, ele faz isso para quê? Para tentar reproduzir de alguma forma, para perpetuar a espécie. Então, os dinossauros foram extintos há mais ou menos 66 milhões de anos. Que entre eras aí, né, períodos e eras que vocês vão ver mais para frente, que foi entre o fim do período Cretáceo e o início do Terciário. Vocês vão ver esses nomes depois para frente, tá? E quando que eu sei que dinossauros existiram? E quando que eu sei que tantos anos atrás eles foram extintos? Pessoal, pelos fósseis. Fósseis é quando se encontra réis animais. E se eu fizer exames para ver algumas coisas ali no fóssil, eu consigo ver até a idade daquele animal. Tipo assim, há quanto tempo ele morreu. Então, tem exames, vamos dizer assim, né? Que é possível descobrir até a idade de quanto tempo atrás ele morreu. Então, o último fóssil de dinossauro foi achado com a idade de 66 milhões de anos. Tipo assim, encontra mais fósseis de dinossauro depois disso. Então, eles acham aí, né, uma bem suspeita que eles viveram até 66 milhões de anos atrás. Ok? Então, o dinossauro está totalmente extinto, né? E tem outros animais também extintos, como, por exemplo, o tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre era um tigre, né, bem grande, com os dentões assim para fora, que viveu na era do gelo, né, a era do glaciar, a era glaciar. Por isso que tem o filme A Era do Gelo e tem no filme A Era do Gelo tem o tigre dente de sabre, tem o mamute e tem a preguiça, né, que são esses três animais que eu vou falar. Outros três na Era do Gelo, a Era Glacial, o que foi. E essa era foi há mais ou menos, né? Ela acabou por volta de 10 mil anos atrás. Então temos o tigre dente de sabre, que viveu nas Américas, na América do Norte, América Central, América do Sul. O mamute, que foi extinto também cerca de 10 mil anos atrás. Eles viveram na África, na Europa, no norte da Ásia e na América do Norte. E a preguiça gigante, também na mesma época, que viveu nas Américas, na América do Sul, na América do Norte, ok?
E a preguiça gigante tem a preguiça gigante brasileira, que ela viveu aqui na região aqui do Brasil. Encontra fósseis dela até hoje. Ok? E tem um que chama Dodô. Ele não é da Era do Gelo mais, tá, gente? Era glaciar, não. O Dodô era uma ave bem gordinha, um pouquinho pequenininha, tipo uma galinha, um pouco menor, eu acho que a galinha. E ela era muito dócil. Ela vivia na Ilha Maurício. Essa ilha Maurício é uma ilha na África, perto ali de Madagascar, no Oceano Índico. Então, esse Dodô, ele viveu o século XVII. Por quê? O que aconteceu? Os colonizadores, eles foram para colonizar, né, a Ilha Maurício, eram os holandeses, e chegou lá minto, já com tempão de viagem de navio e tal, né, na época era só navio, começou o quê? A caçar o Dodô. E ele era muito dócil, próximo dos seres humanos, e foi caça para alimentação e caça adoidado na ilha, e eles morreram. O último, ele foi considerado extinto em 1681, ok? No século XVII, beleza? Então, beleza. Esses animais, então, estão extintos, né? Pra mim não tá parecendo E nada, não. muitos outros animais que estão extintos. Agora, eu vou apresentar para vocês 3 animais. Nenhuma imagem, Raí? Apareceu já. Perfeito. E aqui eu vou É mostrar que tava preto. 3. Ótimo. Perfeito. Então, eu vou mostrar para vocês 3 animais que foram extintos mais recentemente, né? Porque esses aqui, 10 mil anos atrás, no século XVII, os dinossauros, 66 milhões de anos atrás, e os animais que foram extintos há menos tempo, né? Eu pus o site de onde que eu tirei essas informações, e se vocês quiserem ver outros animais, é só entrar nele, tá? Porque lá tem uma lista um pouquinho grande. Então, tem o tigre de Java, que é a Java, gente, é uma ilha na Indonésia, na Ásia. Então, o tigre de Java, que não existe mais. O nome dele é Panthera tigris sondaica, que ele morreu, está extinto e não existe mais nenhum dele mais. Essa espécie de tigre foi nativa da ilha de Java, na Indonésia, e foi extinto por volta do ano de 1994. Ou seja, tem mais ou menos 25 anos que ele está extinto, né? Tem outros tigres também nessa lista. Tem um tigre na Ásia também ali, eu não lembro o nome dele. Tem o tilacino, que ele era conhecido também por lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia. É nativo da Austrália e da Nova Guiné. E esse animal foi extinto na década de 30, ou seja, 1930, ok? Então, esse animal ele foi extinto já há alguns anos, há uns 70, 90 anos, ok? 90 anos que ele está extinto. E tem um outro aqui que eu peguei para mostrar para vocês, que é o tubarão lagarto. Peraí, gente. Caiu um negócio aqui. Tubarão lagarto, né? Ele foi uma espécie que foi extinta no ano de 1988, que foi a data, né, que o último tubarão foi visto. Esse tubarão aí, ok? E tem muitos outros animais que foram extintos recentemente, tá? Como que é calculada essa questão de extinto? Como que eu sei que o animal é extinto? Como que funciona isso, né? Existe uma lista de animais ameaçados de extinção. Vou falar sobre ela depois. Então, nessa lista está categorizado qual o nível de ameaça que ele tem. Então, eu tenho o EX, que significa extinto, quer dizer, acabou, morreu, não existe mais animal daquela espécie mais na natureza. Então, EX significa que ele está extinto. O EW significa que ele está extinto na natureza. Ou seja, tem um animal só que em cativeiro. O que é cativeiro? Preso, ou seja, zoológico,
lugares para preservação do animal. Então, só em cativeiro que tem essa espécie. E o CR significa animal criticamente em perigo. Quer dizer que ele está com um número muito baixo e corre muito risco dele ser extinto. O EN significa em perigo. Quer dizer que o animal está muito perigoso aí dele entrar criticamente em perigo e morrer e extinguir. Ok? E VU significa vulnerável, que ele começou a ficar em alerta ali, o número está começando a baixar de indivíduos. E pouco preocupante, né? Tem o quase ameaçado e tem um pouco preocupante que está de boa, não está ameaçado de extinção. Então, tem essas categorias. E tem uma lista, tanto brasileira, a brasileira é do ICMBio, que é vamos dizer assim, uma organização, né, brasileira, que é o Instituto Nacional, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, que é o ICMBio. A sigla é essa, e ele organiza várias coisas aí junto com a IBAMA e tal. E a lista brasileira é feita pelo ICMBio, e a lista mundial ela é feita por outros órgãos, ok? Então, aí tá aí o que cada um significa. Extinto é quando acabou, que o último indivíduo foi morto. Extinto na natureza só tem em cativeiro. Criticamente ameaçado. Gente, e quando a espécie está extinta na natureza, muita gente já considera ela extinta, porque ela em cativeiro ela não se reproduz como reproduz na natureza. E tem espécie que nem assim reproduz em cativeiro. Então tem espécie que não reproduz. É poucas espécies que reproduzem em cativeiro. Então, se ela está em cativeiro, quer dizer praticamente que ela já está extinta. Ok? É criticamente ameaçado, quer dizer que corre um perigo aí de entrar em extinção. E muito perigo. Em perigo aí, mais ou menos, ok? Vulnerável, que começa aí ficar de olho aí para que está começando a ficar ameaçado e quase ameaçado, o nome próprio já diz. E pouco preocupante, é uma espécie que tem muitos indivíduos e que não corre risco de extinção. Então, extinto na natureza, né? É o que eu falei, só tem cativeiro. Exemplos, ararinha azul, que é brasileira, que é uma ave da caatinga brasileira. Ela só tem em cativeiro, ou seja, essa ave está praticamente extinta. E muitos órgãos tentam reproduzir ela em cativeiro com essas espécies que tem em cativeiro. Tem espécie dela na Alemanha e os alemães estão tentando reproduzir ela em cativeiro. Okay? E aqui no Brasil também. Tem também o rinoceronte branco do norte. Tem dois tipos de rinoceronte branco, o do sul e do norte. O do norte só tem cativeiro e só tem, acho que, 2 fêmeas. Ou seja, só tem 2 fêmeas. Então, esse animal está praticamente extinto, porque como ele vai reproduzir, né? E o cavalo de... Não sei esse nome, gente. Pseuvaxi, não sei. Que é o único cavalo selvagem que ainda existe e só tem cativeiro em zoológico, ok? Então, o cavalo de não sei o que eu não sei ler esse nome, é o único cavalo selvagem verdadeiro. Originalmente, essa espécie se distribuía, antigamente, né? Pela Mongólia, pela China e Turquemenistão. São países ali da Ásia. Restam ainda cerca de 200 cavalos, todos em zoológicos. Outro exemplar de um animal extinto no meio natural é a ararinha azul, cujos últimos exemplares estão em cativeiro. O rinoceronte branco do norte, que é o mais raro, sendo que em 2018, ou seja, 2 anos atrás, morreu o último rinoceronte branco do norte macho, ficando apenas 2 fêmeas, né, da subespécie. E tem o rinoceronte branco do sul e o rinoceronte branco do norte. O branco do norte já está praticamente extinto, ok? E, só de curiosidade, existem 5 tipos de rinoceronte, sendo 2 na África, que é o branco e o negro. O branco, gente, é esse aqui,
do lado direito. O que que acontece? Ele tem nada a ver de cor branco e preto, tá? O rinoceronte branco, a boca dele é larga. E do rinoceronte preto, a boca dele é assim, mais estreita, ok? A diferença é essa entre eles. E tem 3 tipos na Ásia, que é o rinoceronte de Sumatra, que está em perigo crítico de extinção. O rinoceronte de Java, que é o período, ele também está em período crítico, ou criticamente em perigo. E o rinoceronte indiano, que está vulnerável. O rinoceronte de Sumatra, ele está na ilha de Sumatra, né? Se não me engano, na Indonésia. Talvez esteja falando algo errado, mas se não me engano, é na Indonésia. Rinoceronte de Java é uma ilha na Indonésia. E rinoceronte indiano está na Índia. Rinoceronte de Sumatra, isso aqui é só curiosidade para vocês, tá? Rinoceronte de Sumatra, que esse aqui está muito em período crítico de extinção, né? O preto, que é o africano, o branco, que é africano, o indiano, que é esse aqui, e o de Java, que ele tem apenas um chifre, ok? E agora, quais são os animais ameaçados de extinção no Brasil? Segundo o livro vermelho da ICMBio, que é o livro que está todos aí as espécies ameaçadas. E esse aqui é o de 2016, que é o mais recente, ok? Tirei tudo desse site aí, depois vocês quiserem ver. Temos aí a ave chamada ararajuba, que é essa ave, que na minha opinião ela é linda, ela é verde e amarelo, né? É uma ave da Amazônia e ele está crítico, ameaçado de extinção por causa do tráfico de animais. Alguém tem noção do que é o tráfico de animais? Gente, o tráfico de animais é quando, vamos dizer assim, bandidos vai no meio da floresta ou vai no meio de qualquer mata, né? E caça o animal e prende ele. Para quê? Para vender. Então ele vai lá na natureza, pega uma ave, consegue capturar ela. Vamos supor, pega uma arara. Uma arara azul, por exemplo. Pega a arara, coloca ela em cativeiro, numa gaiola e vende. Ou seja, vende aí caríssimo aquela ave. E tem gente que compra, né? E ganha, fatura um dinheirão aí, tudo pelos debaixo do pano, porque é ilegal, né? E o tráfico de animais, gente, é um dos tráficos mais, tipo, dos maiores que existe. Tem o tráfico de armas, que vende armas ilegalmente, tem o tráfico de drogas, que é o maior de todos, né? Que vende drogas, e tem o tráfico de animais. E tem um tráfico humano, que geralmente, né, vende aí mulheres para prostituição, que também é outro caso. Mas aqui eu estou falando, né, do tráfico de animais. Então a pessoa vai lá, pega o animal em cativeiro, transporta e vende. Cuidado, gente, que às vezes o animal que você está comprando no pet shop é do tráfico de animais, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Se eu quero ter qualquer animal que não é, presta atenção, animais de fazenda, que aí é outra história, e animais tipo cachorro, gato, e alguns poucos animais ali domésticos. Se eu estou comprando ele em qualquer lugar que eu não tenho certificado daquele animal, certificado do IBAMA, ele veio do tráfico de animais, porque ele não tem certificado. Então, se eu estou comprando qualquer ave, papagaio, arara, cacatua, calopsita, tartaruga, tem gente que come tartaruga, tanto aquática quanto terrestre. Terrestre é o jabuti, né? Se eu compro qualquer animal desses, sem um documento desse animal, eu estou comprando ilegalmente e estou comprando do tráfico de drogas, Olá, ok? sério. Então tem que tomar muito Você tá cuidado falando para aí de não tartaruga? comprar Um animal de dia, tráfico de... Oi, meu bem. Pode um falar. dia o meu tio tava pescando e sem querer pegou tartaruga no rio. Aí nós trouxe elas aqui para casa.
Só que aí parece que elas não gostou muito do tambor Uhum. que nós colocou com água pra elas, aí nós teve que soltar elas. Ainda bem que você soltou ela. Porque o animal que ele tá na natureza e ele é preso, ele sofre tanto. Pensa você, livre, e vai pra cadeia. O que que você vai fazer? Ficar triste, né? Você vai assim, nossa, eu podia fazer o que eu quisesse, agora eu tô aqui preso. O animal, ele sente a mesma coisa. Então, o animal que tá na natureza, ele não pode ser preso no cativeiro de forma nenhuma. Então, o que que acontece? Os lugares que vendem de forma legal, né? Aves, tartarugas, apesar que tartaruga eu acho que nem pode mais hoje em dia. Que mais? Cobras, que tem gente para, né? De forma legal. O que que fazem esse lugar que vende, né? Eles vão lá e reproduz o animal em cativeiro. E a segunda ou a terceira linhagem desse animal, ele pode ser comercializado. Então, esse animal, ele nasceu em cativeiro. Os pais nasceram em cativeiro. E eu posso, como ele nasceu em cativeiro, ele não sabe o que é liberdade, vamos dizer assim, ele pode ser comercializado. E de forma que tem o laudo aí. E quando você tem essa certificação, esse laudo, ele é bem mais caro. Por isso que muita gente prefere comprar do tráfico de animais. Só que o que que acontece, gente? O tráfico de animal é o animal que estava em liberdade e foi preso. O animal, ele sofre muito. Então, é um animal que não vai ser igual aquele que foi do cativeiro sempre, entendeu? É um animal bem diferente, ele vai ficar muito mais nervoso, estressado, tá? Então, é algo que não é legal. E outra coisa, se o cara lá, o bandido, vai e pega 10 araras azuis e transporta ele. Gente, cerca aí de 6 morrem no caminho, no transporte, até a venda, porque eles não têm conhecimento de muita coisa, transporta de qualquer jeito. Então, muitos animais morrem, muitos nem chegam a ser vendidos. Então, é algo assim bem cruel, tá, gente? O tráfico de animais é algo assim bem complicado, ok? E outra coisa que faz essa ave começar a ser, né, estar em ameaçada de extinção é o desmatamento, ok? Então, desmatar a árvore, né, desmatar para fazer pasto para gado, desmatar para construção de casa, construção de cidades, também ajuda, né? Beleza. Tem outro animal aí, que é a ariranha. A ariranha, gente, é conhecida também como lobo do rio ou lontra gigante. Pode ser encontrada na Amazônia e no Pantanal, ok? Está ameaçada aí em estado vulnerável. Lembra que tem várias categorias? Ela está em vulnerável, ok? O que causa, né, ela estar em número reduzido? A Lá você. pesca, porque acaba pescando ela sem querer. Oi? Lá no lugar que Fala, eu Rai. vou, tem um tantão desses daí. No lugar onde é que eu vou lá no Aonde? Rio, tem um tantão desses bichos aí, ó. Eles comem um montão de peixe. Em Ah, no Minas? Rio lá. Em Minas? Que ele cai em São Francisco. Não, deve ser em Minas, É não. Deve aqui ser por mesmo, volta pertinho. lá pro Pantanal. É. Ó, deve ser algum outro tipo de Ah, ariranha, então, tá. ok? O Endo entrou. Não sei, Ah, porque tá. até onde eu sei, é a ariranha da Amazônia e do Pantanal, né? Mas vai ter que também eu não saiba, né? Então, o que faz esse número ficar reduzido? A pesca predatória, a caça ilegal, né? Caçar o animal, pegar a arma e ficar caçando ele, porque é ilegal no Brasil, e a poluição dos rios, porque esse animal vive em rio, ok? Baleia franca do sul também está ameaçada de extinção, ok? E encontrada no litoral brasileiro. O principal motivo é a caça
no caso a pesca, né? E a poluição das águas. Wendel, coloca no mudo para mim, por favor. O outro animal é o boto cor-de-rosa, que ele é encontrado na Amazônia, nos rios da Amazônia, ok? É um golfinho de água doce. É um dos poucos golfinhos de água doce que existe, ok? E tem aquela lenda, aquela história do folclore, né, do boto, que é uma história aí que o boto vira homem, seduz mulheres, que é uma história aí do folclore brasileiro, ok? E o que tá fazendo esse animal, né, ficar ameaçado de extinção? A pesca, porque ele é usado de isca. Então, eles pegam o boto, matam o boto, pegam a carne dele e usa de isca. E outra coisa é as hidrelétricas que estão sendo construídas na Amazônia, ok? Cervo do Pantanal, o nome mesmo já diz, é encontrado no Pantanal, ok? Ele vive na Amazônia e no Cerrado e no Pantanal também, ok? O caxiú preto, que é uma espécie de macaco, que é encontrado na Amazônia, ok? E o que faz ele entrar em ameaça de extinção, né? A caça predatória, o desmatamento e escassez de alimento. Porque se tem desmatamento, pode vir faltar alimento para ele também, ok? O gato maracajá, que é um gato encontrado na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pampa e no Pantanal, que parece uma onça bem petitinha, né? Também está ameaçado de extinção. Tem o jacutinga, que é uma ave de porte médio, ou seja, mais ou menos o tamanho da galinha, que é da Mata Atlântica. E como a Mata Atlântica é a mata que mais perdeu o habitat por desmatamento, então vários animais da Mata Atlântica estão correndo risco de ameaça de extinção e alguns já foram extintos, ok? Encontrado em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Outro, lagartixa da areia, que é uma lagartixa endêmica do Rio de Janeiro e fica na faixa de areia, ok? O lobo-guará, que é um animal do nosso cerrado. O lobo-guará é encontrado no Cerrado, no Pantanal e no Pampas. Pampas, gente, é no Rio Grande do Sul, tá? É um animal que pertence à família dos canídeos, ou seja, parente aí do cachorro e dos lobos, né? Encontrado aqui na América do Sul, ok? Macaco-aranha de cara preta, que é um macaco encontrado na Amazônia, está ameaçado também de extinção. O mico-leão-dourado, que esse aí eu acho que todo mundo conhece, né? O mico-leão-dourado é um mico da Mata Atlântica e há décadas ele está sendo diminuído cada vez mais o número desse animal por conta do desmatamento e tráfico de animais, ok? E eu acho que dessa lista ele é um dos mais críticos aqui de todos, tá? Outro, morceguinho do cerrado, que é um morcego, né? Que ele encontra no cerrado, como o nome diz, né? E ele vive em cavernas e buracos no cerrado brasileiro. E ele é uma espécie endêmica do cerrado. O que é uma espécie endêmica? O que significa? Que são espécies que ocorrem somente em um lugar. Então, quer dizer que ele só ocorre no cerrado. Lugar nenhum do mundo você encontra esse morcego mais, ok? Então, são espécies que encontram exclusivamente em uma determinada região geográfica, ok? O muriqui do norte, que é um primata, é o maior primata da América, ok? Encontrado na Mata Atlântica, também ameaçado de extinção por conta do desmatamento, caça ilegal, ok? Outra aí que muita gente já ouviu falar, às vezes até já viu, que é a onça-pintada. A onça-pintada também está ameaçada de extinção, que é o maior fêmea da América, de todas as Américas, ok? Pode ser encontrado no Brasil inteiro, exceto no Pampas, ok? O Pampa já existe mais onça-pintada, onde foi extinto, ok? E quais que é o principal motivo da onça estar ameaçada de extinção? Por conta da caça de fazendeiros,
Por quê? A onça vai lá e come o gado. Então, o fazendeiro vai lá e mata a onça para não matar o gado, ok? E também pela destruição do seu habitat pelo desmatamento, ok? E também pela pele, tem um grande valor econômico. Então, o pessoal mata a onça, tira a pele e vende a pele, que também é legal, ok? É ilegal completamente no Brasil. O pica-pau amarelo, que é uma ave encontrada no estado de Alagoas, do estado de Alagoas até o Rio de Janeiro, ok? Mas principalmente na Bahia e no Espírito Santo, ok? Esse animal só tem 250 indivíduos atualmente, ou seja, ele está criticamente mesmo ameaçado de extinção, ok? O saíra militar, que é uma ave da Mata Atlântica, ok? O sapo-folha, que é um sapo que ele foi descoberto recentemente, ele foi descoberto em 2010 e já está ameaçado de extinção. Soldadinho do araripe, que é uma ave encontrada no Ceará, na Caatinga, ok? E vive na área restrita da Chapada do Araripe, no Ceará, ok? Tamanduá-bandeira, que também é um animal daqui, do Cerrado, encontrado também na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. E o que acontece muito com o tamanduá-bandeira, como também com a onça-pintada, atropelamento, gente. Eu já vi 2 tamanduás mortos no lado, assim, da estrada. E aqui na região, entre Arcos e Japaraíba, tá? Já vi 2 Também. animais mortos, atropelados, ok? Então, outra coisa que também faz, também já viu, né? É muito comum aqui na região. E o que faz também diminuir Ô, o número tia, dele é o desmatamento, principalmente para pasto. Oi, bem. Pode falar. o meu avô, esses dias, tinha um tamanduá lá na casa dele. Dentro da casa dele? Gente, o que fez? Colocou ele pra fora só? Ou ligou pra polícia ambiental? Porque quando você encontra um animal desse, é bom ligar pra polícia Na ambiental. hora que, na hora que ele chegou, na hora que o meu avô chegou e fugiu. Ah, ainda bem. Ótimo, então. Então, outra aí, né? Outra espécie é a tartaruga de couro, que é uma tartaruga marinha encontrada em várias regiões do mundo, mas ela desova no litoral brasileiro, no estado do Espírito Santo, ok? E o nome científico dela é Dermocleris coriacea. É a maior tartaruga encontrada no mundo. Ela tem cerca de 2 metros. Pensa o que é eu e mais um pouco, e mais um tanto, na verdade, de tamanho de uma tartaruga. Ela é preta com bolinha branca, essa tartaruga, e tem cerca de 2 metros, ok? E esse animal, em alguns países, porque ela não vive só no Brasil, né? No litoral brasileiro, não é só no litoral brasileiro. Em alguns países, o consumo da carne e do óleo desse animal é liberado. Então, por isso que faz também diminuir muito o número desses animais, ok? A tartaruga oliva, que também é outra tartaruga, que é uma tartaruga que ela desova entre o estado de Alagoas e Bahia, ok? Também está ameaçada. Como as outras tartarugas, principalmente pela coleta dos ovos, então ela faz o ninho lá de ovo e volta para o mar. Na praia, né? Ela faz o ninho na praia e volta para o mar. Então o pessoal vai lá, caça os ovos, cata os ovos para comer. E hoje em dia, no Brasil, é proibido, tá? E vai lá e come aqueles ovos. Hoje em dia não pode fazer isso mais. Eles são protegidos pelo ICMBio, é protegido pelo IBAMA. E Esses ovos, eles podem ser chocados em chocadeira? geralmente não, ele é chocado debaixo da areia, ok? A tartaruga vai lá, bota o ovo e deixa lá uns dias, acho que um mês mais ou menos, 40 dias, se não me engano. Vai lá, bota o ovo, uns
40 dias depois, esse ovo nasce sem fazer nada, ok? Não é chocado. Esse ovo não é chocado. Não é igual o ovo de ave que tem que ser chocado, ok? E tem o projeto Tamar, que é o projeto Tartaruga Marinha, que é o projeto brasileiro que protege todas as tartarugas marinhas brasileiras, né? Incluindo a anterior, que é a tartaruga de couro, ok? A tartaruga oliva também é uma. E o legal, gente, que tem uma tartaruga que chama tartaruga de pente, que ela é uma tartaruga que ela era muito ameaçada antigamente, era uma das mais ameaçadas, e ela saiu da lista de ameaçados de extinção, porque conseguiram recuperar bastante o número dela. Ela ainda está um pouco ameaçada, claro, mas ela, tipo, era uma das mais ameaçadas. E ela tá com um número agora bem razoável, ok? Tem o Tatu Bola, né? O Tatu Bola, ele foi o mascote da Copa do Mundo em 2014, que foi a Copa do Brasil. E ele é um animal endêmico da Caatinga, ok? E pesquisadores apontam que a população dessa espécie já diminui cerca de 45% no período de 20 anos. É muita coisa. 45% de uma população em 20 anos é muita coisa para pouco tempo, ok? A principal ameaça é a caça desse animal para alimentação. Então, o pessoal caça para comer a carne dele. A toninha, que é um tipo de golfinho, que ela é encontrada no litoral do Espírito Santo para baixo até o Rio Grande do Sul, ok? Tem o uacari, que é um primata, né, um macaquinho da Amazônia, ok? E ele habita terras indígenas do Yanomamis, na Amazônia. E para finalizar, claro que tem muitos outros animais, mas eu só trouxe 26, ok? Que é o udu de coroa, o udu de coroa azul do Nordeste, que é essa ave aí, que ela é encontrada, né, na Amazônia, no Pantanal e na Mata Atlântica, ok? E como todas as aves, perca de território pelo desmatamento, principalmente, está fazendo ela entrar na lista dos ameaçados de extinção, ok? E cerca a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a união aí internacional, no Brasil é CMBio, internacional é essa aí. Mais de 26.500 espécies estão ameaçadas de extinção. 26.500, gente, um número bem alto. É importante ressaltar que, segundo as pesquisas, estão ameaçados no mundo aproximadamente. Desses números aí, né, 26.500, 40% são anfíbios, 25% são mamíferos, 14% são aves, 31% são tubarões e raias e 27% são crustáceos. Como as principais causas de extinções dos animais, temos desmatamento, como eu já falei, queimadas, caça, pesca predatória, aquecimento global e destruição do habitats e ecossistemas. Ou seja, né, o desmatamento aí para a construção de casa, construção de cidade, construção de para fazer pasto para gado, ok? Isso no caso do desmatamento. E destruição e poluição entra também nesse caso, tá? E os animais em extinção, ameaçados de extinção pelo mundo. Alguns bem famosos que eu vou citar aqui. Claro que a lista é grande, né, gente? Tem 26.500 espécies. Então, alguns deles vocês já conhecem. O panda gigante, o elefante asiático, o tigre de Bengala, que é o tigre mais famoso, que é o tigre encontrado na região de Bengala, se não me engano, na Índia. Ele é encontrado na Índia, alguns países ali próximos, na China também. O lobo vermelho, o lince ibérico, que é encontrado em Portugal e Espanha. Lince é um felino, ok? Diabo da Tasmânia, que muita gente conhece ele, que é encontrado na Tasmânia, que é uma região da Austrália. O tubarão-baleia, que é o maior tubarão do mundo. Gorila das montanhas, que é um tipo de gorila. Orangotango da Sumatra,
pato mergulhão, que é um pato encontrado no nosso cerrado, e tem um projeto de preservação dele na Serra da Canastra, que é aqui perto, em Minas. Tem o jacaré da China e o rinoceronte de Java, que eu falei ali lá anteriormente. Isso aqui eu tirei desse site. Oi, Rai. Lá na onde no rio que eu vou, tem esse pato aí, mergulho lá no fundo, depois pega o peixe e sai voando. Exatamente, ele é muito legal. A caça dele, ele fica em cima da água ali, né? Esperando o peixe. De repente ele mergulha e pega o peixe e come, né? Ele é muito legal. Então, gente, por hoje é só, tá? Próxima aula eu vou falar sobre biodiversidade, e sobre adaptações dos seres vivos. Mas, por enquanto, hoje a gente falou sobre extinção, tá bom? Então, até a semana que vem. Eu vou finalizar a gravação aqui e eu vou abrir para perguntas, alguma coisa que vocês quiserem falar, tá? Só um minutinho.